meus irmãos, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez com vocês aqui, pastor Wanderson Medeiros, trazendo mais um vídeo, mais um assunto da Bíblia muito interessante. Assunto esse que tem trazido dúvida na vida de muitas pessoas. Mas antes de você continuar, seguir esse vídeo, assistir esse vídeo, nos ajuda aí, dá aquele like, se inscreva no nosso canal, para que possamos estar sempre motivados a trazer novos vídeos e novidades referentes às Escrituras Sagradas. Hoje não estou sozinho, estou aqui com meu amigo, Diácono Douglas, que estará nos ajudando. Eu sei que este tipo de assunto é um desafio tanto para mim como para ele, mas tenho certeza, com a ajuda de Deus, vamos trazer nem que for um pouquinho de clareza, de luz e iluminação no entendimento desse texto, como milhares e milhares de textos que a Bíblia às vezes nos traz dúvida, mas a Bíblia responde a própria Bíblia, tá bom? E hoje o tema mais comentado, geralmente, eles se baseiam em dois livros da Bíblia. Seria Gênesis capítulo 6, versículo 6, e o livro de Números, capítulo de número 23, versículo 19. Está aqui conosco, o Douglas vai dar suas considerações e vai nos ajudar nesse vídeo aí. Douglas, com você. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar de um tema que é um tema muito comentado entre os irmãos. Como o pastor Wanderson já diz aqui a respeito de Gênesis, no seu capítulo 6, que vai dizer assim, ó: Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais e os seres que rastejam, e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Douglas, interessante que esse texto está afirmando claramente, à luz da Bíblia que nós vemos aí, de que Deus arrependeu de ter feito o homem. Então, há dois tipos de arrependimento, pastor, na minha opinião. O primeiro é o arrependimento do homem, e o segundo é o que as pessoas falam que é o arrependimento de Deus. Mas o homem ele se arrepende pelo fato do quê? De fazer algo errado, de pecar contra Deus, ou de fazer alguma coisa a qual ele vai se arrepender lá na frente. Não devia ter feito isso. Nós somos homens, nós passamos por isso. Só que a Bíblia é bem clara que tudo que Deus faz é perfeito. Então eu creio que em momento algum na Bíblia Sagrada vai falar que Deus se arrepende de alguma coisa. Porque tudo que ele faz é perfeito. E quando a gente faz alguma coisa perfeita, não tem por que a gente se arrepender. Então você está querendo dizer que, no caso, por que Deus não pode se arrepender? Sendo que o arrependimento pertence ao homem. Porque o que leva alguém a se arrepender? O que leva alguém a se arrepender é quando alguém erra, ou comete algum erro, né? Ou não está satisfeito com aquilo que fez. Há um reconhecimento do seu erro. E que eu saiba, como você falou muito bem, Deus não erra, Deus não peca, Deus jamais ele erra no que ele faz. Deus é perfeito em tudo o que faz. Quem estraga os planos de Deus, entre aspas, é o próprio homem. Não que o homem tem poder de estragar o plano de Deus, porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Me veio à memória também, Douglas, que a gente falou no início aqui, em Números. Dá para ler para a gente? Números, capítulo 23, versículo 19. Acho que é isso mesmo, né? Números 23, 19. Que parece que quando você lê esse texto, ele entra em contradição com o que você já leu Gênesis 6 e 6. Lê pra gente, por favor. O texto vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Interessante, parece que a gente encontra dificuldade, às vezes, sem motivo. O próprio texto está dizendo, Deus não é homem para que minta. Deus mente? Quem mente? É o homem. Então é muito claro, Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Então o texto já prova que Deus não se arrepende. Mas o Diácono Douglas, eu sei que esse assunto ele se estende muito, eu já vi muitos teólogos, um dos maiores teólogos, estudiosos da Bíblia Sagrada, nem sempre consegue dar uma definição definitiva. Tem assunto na Bíblia que ninguém vai conseguir dar uma definição, né, definitiva, ninguém é o dono da verdade, mas como a Bíblia responde à própria Bíblia, ela vai nos trazer o quê? Algumas clarezas. Bom, Douglas, vou entrar um pouquinho assim, mais profundo. Não podemos esquecer que o Antigo Testamento é escrito na língua original hebraico. E quando você entende o hebraico, você observa, Douglas, que o hebraico ele dá o sentido original. Só que é interessante, é bom a gente lembrar que toda palavra hebraica, ela possui uma raiz. E a raiz é a essência desta palavra, que no caso que estamos falando desse assunto, o arrependimento. Só que
a gente tem que entender qual é a ideia primária. Qual é a ideia primária desta palavra arrependimento? Muito bem como você falou. Então existe, quando aparece na Bíblia a palavra arrependimento, quando ela se refere ao homem, é uma coisa. Mas quando se refere a Deus, é completamente diferente. E o desafio desse vídeo aqui é a gente, vamos dizer assim, trazer clareza, né? Desmistificar realmente o entendimento que as pessoas têm de que Deus se arrepende. Deus não pode se arrepender porque Ele é perfeito. Bom, essa palavra arrependimento, no hebraico, é pronunciado como vai nahem. Vai nahem, que como a primária, a essência desta palavra, se pronuncia também como nahan. O que seria nahan? Suspirar, né? Significa mudança de ideia, né? Consolar-se. E até mesmo a ideia central dentro do termo desta palavra arrependimento, que é vai nahem, nahan, sabe o que significa? Na essência, dentro do contexto, ou seja, é respirar profundamente. Ou seja, não é que Deus se arrependeu em Gênesis 6:6. É como se, por exemplo, já viu você, eu que sou pai, que Deus vai te abençoar um dia, você vai ser pai, sabe o que é. Imagina você estar com o seu filho ensinando os caminhos do Senhor, você fala, não faça isso, você instrui o seu filho, e você vê, quanto mais você ensina, ele faz tudo o contrário. Sabe quando chega um ponto, você quer agir, você respira e você pensa, eu vou tomar uma atitude. Só que daí você vê a atitude do seu filho, às vezes, reconhecendo o erro, e ele mudando de atitude, você aplaca aquela sua ira, ou seja, aquela atitude que você iria tomar e não tomou. Isso não significa que eu me arrependi. Isso estou falando ser humano, mas apontando para Deus. Então Deus, Ele jamais pode se arrepender. A palavra arrependimento não combina com Deus, mas combina com o homem. Douglas, esse exemplo que eu dei sobre exemplo de um pai, que ele muda de atitude no que ele agir, conforme a mudança do filho, você poderia me dar algum exemplo da Bíblia? De que, para provar que Deus não se arrepende, mas Deus muda de atitude por causa da mudança da atitude do homem? Sim. E Noé, no livro de Noé, a história de Noé, a gente vai ver que Deus, quando ele vai construir uma arca, ele chama Noé e a sua família para estarem dentro da arca. Porque a Bíblia vai dizer que naquele tempo havia um justo na terra, que era Noé. Então, ao mesmo tempo que Deus falou que ia destruir o homem, ele olhou para Noé e falou para Noé, entra dentro da arca, porque eu vou mandar um dilúvio, vou acabar com a terra, vou acabar com o ser humano, mas você não, você é diferente, você é justo. Então entra você dentro da arca e a sua família. Então, se Deus quisesse realmente destruir o homem, Ele tinha destruído todo mundo e não tinha poupado a vida de Noé. Se Ele poupou a vida de Noé, é porque Ele viu algo em Noé. Ele viu algo em Noé que o mundo não tinha. Então é por isso que eu falo que Deus ele não se arrepende, sim muda de ideia, como você já tinha dito agora há pouco. Conforme a atitude do homem, como a atitude de Noé, uma atitude íntegra, né? O homem, a Bíblia fala justo, reto e íntegro, né? Semelhante a Jó. Então a atitude, a vida em que Noé levava, tanto Noé como Jó diante de Deus, aonde Deus poderia ter destruído todos, mas Deus ainda poupou a vida de Noé devido à sua atitude, à sua vida dia a dia, né? É interessante também, Douglas, por exemplo, Moisés. Deus ia destruir o povo, porque o pecado chegou ao ponto que é onde que parece que Deus ele se arrepende de ter feito, mas não é. Por causa da atitude, a mudança, assim como o homem muda, Deus também vai mudar a sua atitude, né? Então, Deus falou assim, Moisés, eu vou destruir aquele povo. Só que é interessante, já imaginou um mortal aconselhar o Criador? Então Moisés ele vai aconselhar a Deus, Senhor, mas o Senhor vai destruir este povo? O Senhor tirou do Egito, fez sinais de maravilha, ele viu as 10 pragas, ficou notório, ficou famosa a história da manifestação do Senhor. O que os outros reis vão dizer? O Senhor tirou o povo do Egito para morrer agora no deserto? Aí Moisés tentando convencer Deus, eu acho interessante, Deus estava decidido. De repente, Moisés fala, Senhor, então se for para o Senhor destruir, arrisca o meu nome no livro da vida. Olha só que atitude de amor, arrisca o meu nome no livro da vida, irmãos. Não teve como Deus não mudar de atitude. Então Deus não destrói toda a humanidade por causa que Moisés conseguiu mudar a atitude de Deus. Isso não significa que Deus se arrependeu, até porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente, ele já sabia de tudo, até da reação de Moisés. É interessante também essa palavra. Então quando fala que Deus se arrependeu, é uma linguagem humana. Ou seja, como é que o homem pode conseguir, Douglas, entender a Deus se Deus não falar na sua própria linguagem? Por exemplo, você acha que na Índia, no meio dos índios, por exemplo, Deus vai falar de uma forma, Deus vai falar numa linguagem que eles entendem.
cada país, cada nação, Deus vai falar de uma forma. Então, é impossível, por mais que a gente estuda, por exemplo, como esse texto, que é um grande desafio, né, talvez vai ter até algumas polêmicas, algumas críticas, mas eu sei, eu não sou o dono da verdade nem você, a gente procura trazer o objetivo, clareza, nesses assuntos da Bíblia. Mas esta palavra, por exemplo, esta palavra arrepender-se de Deus, é uma palavra antropomorfismo, ou antropopatia, que significa o quê? Uma atribuição do sentimento do homem a Deus, né? É uma linguagem do homem, para que o homem possa entender. Então eu acredito que o Espírito Santo permitiu o escritor colocar a palavra arrepender. Melhor a gente entender arrepender que é no nosso entendimento do que talvez colocar numa palavra que cabe apenas a Deus, né? Então eu termino dizendo, Douglas, para não ficar um assunto muito longo esse vídeo, apesar que o assunto leva, se deixar nós vamos ficar falando aqui por várias horas. Mas é interessante que, então, para a gente fechar, Deus não se arrepende, porque Deus é perfeito. O arrependimento depende ao homem. Para terminar, eu mesmo assim eu fiquei falando com Deus para tentar entender isso. O que dá a entender para fechar, Douglas? E Deus arrependeu-se de ter feito o homem. Ou seja, a mudança do homem, Deus fez o homem perfeito. Mas após a queda de Adão, a mudança do homem, o pecado foi degenerando de uma forma, se espalhando tão grande, que Deus, Ele mesmo manifestou nele com essa linguagem humana figurativa, vamos dizer assim, que é o arrepender-se, que Deus disse, e arrependeu-se Deus de ter feito o homem, pesou em seu coração, para mostrar para nós, como por exemplo, nós estamos lendo esse texto agora, como é que eu me sinto? Meu Deus, o homem foi tão perverso, tão mau, que Deus se manifestou o sentimento que o próprio homem tem, ou seja, a maldade do homem, a atitude do homem. Eu me arrependo de ter criado vocês, ao ponto de querer refazer um novo homem devido à sua atitude. Então, eu termino dizendo que Deus manifestou esse sentimento nele mesmo após pronunciar essa palavra. Arrependeu-se Deus de ter feito o homem. Certo, meu amigo Diácono Douglas? Eu já quero agradecer pela participação, eu sei que é um desafio, né? Você lá da sua casa com compromisso para estar aqui fazendo esse vídeo para te ajudar. Tá bom, queridos? A gente aprende uma coisa, que temos que crescer na graça e no conhecimento. Ninguém, Diácono Douglas, é dono da verdade. A gente procura com muito esforço trazer, nem que for um pouquinho. Se você conseguir trazer 1% de uma luz na vida de quem está com dúvida, tenho certeza que vai ajudar a vida de muitas pessoas. Aqui fica meu agradecimento, tá bom? Não se esqueça de compartilhar este vídeo para que possa tirar dúvida na vida de muitas pessoas. Quero deixar para que o Diácono Douglas dê as suas considerações finais e desde já agradeço pela tua presença. Quero agradecer também os amados ouvintes que levaram esse tempo para estar nos ouvindo. Agradeço também ao pastor Wanderson pelo convite e que Deus continue abençoando vocês. Compartilhe o vídeo lá e Deus abençoe. Até a próxima, Deus abençoe, em nome de Jesus.